permanência em nossos corações. Nós vamos agradecer mais uma vez a presença de todos. Lembrar que a fé realmente transporta a montanha, ela traz luz na hora que a gente precisa. Nós até tivemos dificuldade com isso, mas com medo da luz, mas ela já chegou, já estamos aqui, começando apenas com a tarde de 30 minutos. Então agora nós vamos levar nosso pensamento em direção a Jesus, nosso Pai, rogando a sua sustentação, rogando a sua bênção, rogando as bênçãos do Pai através dele e permitindo a presença dos irmãos dirigentes desta casa, pedindo a eles que nos sustentem, nos amparem, nos amigos, para que nós possamos realizar essa festa que é de muito gosto de todos nós. Convidamos então a todos para conosco fazer a prece de abertura. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao nosso cada dia, dai-nos hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu poder e a glória hoje e sempre. Em nome de Deus, de Jesus e dos irmãos espirituais que dirigem essa reunião, nós a declaramos aberta, passando em seguida a palavra ao nosso orador, nosso irmão Alquinda de Oliveira, nosso irmão que dispensa qualquer apresentação, tal é o conhecimento que todos têm dele, tal a sua competência que é de conhecimento de todos. Desejamos-lhe a boa-vinda e passamos a palavra para que o irmão possa proferir a sua palestra dessa tarde. Seja bem-vindo, meu irmão. Nós somos altruístas e egoístas. Todos nós somos bons e maus. Todos nós somos orgulhosos e humildes. Todos nós temos uma personalidade construtora e também destruidora. O que nós precisamos é colocar em evidência mais a nossa parte luz, porque a parte sombra vem com facilidade. Então o propósito desse nosso encontro é trabalhar a nossa parte luz no que diz respeito à comunicação com o próximo. Como nos relacionamos lá em casa, como nos relacionamos no centro espírita, porque se nós relacionarmos de maneira eficaz, nós vamos criar um ambiente cada vez melhor. Eu começo colocando aqui uma informação: não tente o impossível, mudar o comportamento do outro sem antes mudar o seu comportamento. Porque a tendência nossa é querer mudar o comportamento do outro, mas nós continuamos da mesma forma. Eu me lembro que certa vez recebi um telefonema de uma sobrinha casada, que tem o seu filho Rafael, que naquela época devia ter uns 15 anos, e ela falou assim para mim: tio, o Rafael melhorou, agora ele está conversando, sabendo como conversar comigo, está mais educado, ele mudou. Aí ele gritou lá no fundo, eu escutei o telefone: mãe, fala para ele que foi você quem mudou. Ela mudou o comportamento e obviamente ele mudou o dele também. Não é perguntar o que eu devo mudar do outro. O objetivo nosso aqui é perguntar o que eu devo mudar em mim para mudar o outro. Se nós continuarmos como somos, fica muito difícil trabalhar a convivência com as outras pessoas. Nós não podemos também ver os conflitos que existem em nossa vida como um patinho feio da história, porque geralmente mudanças grandiosas surgem num ambiente de conflitos de ideias. Conflitos de ideias são bem-vindos, e nós não podemos entrar nos conflitos emocionais. Então, o conflito faz parte da nossa vida pessoal, da nossa vida religiosa, profissional. E nosso foco é como convivemos bem com os conflitos. Não é acabar com os conflitos, impossível, mas como convivemos bem com os conflitos. Eu cheguei em São Paulo em 1970, tinha 18 anos de idade, e fui trabalhar numa empresa que não existe mais, não se existe, mas tem uma outra que está no comando, que era a Varig. Entrei no setor de crediário. Logo que eu cheguei naquele ambiente,
eu vi que ali teria grandes amigos, um pessoal maravilhoso. Dali um mês eu deixei de achar esse pessoal maravilhoso, porque fui conhecendo um e outro, até que eu vi que não eram realmente nada maravilhosos. Naquela época era fácil um emprego e pedir demissão. Fui trabalhar numa agência de turismo, de nome Jet Tours Passagem Turismo. Logo no primeiro dia falei, encontrei a empresa dos meus sonhos. Todo mundo sorridente, falando seja bem-vindo. Então um local assim que falei, aqui é onde eu vou ficar. Dali alguns meses eu descobri que eu havia me enganado. Pedi demissão. Fui trabalhar na Facite, não existe mais aqui. Vendia máquina de escrever, máquina de calcular, e ocorreu a mesma coisa. Até que eu descobri que onde houver duas pessoas reunidas, duas ou mais pessoas reunidas, ali estará presente o conflito. Você estava esperando outra coisa, né? Ali estará presente o conflito. E nós temos que aprender, conforme estou reforçando, a conviver com os conflitos. Porque os conflitos, se bem administrados, são bem-vindos, porque ajuda nós evoluirmos, sabemos como trabalhar a mudança em nós. Dando nome à convivência. Convivência é a escola bendita. Aquela pessoa que fica, por exemplo, numa gruta fechada, não conversa com ninguém, não convive com ninguém, ela não tem a oportunidade de crescer que nós temos. Então, convivência é a escola bendita. Não existe felicidade sem pleno conhecimento de si mesmo. O mergulho nas águas abissais do mar íntimo é indispensável. Nós precisamos nos conhecermos para que a gente possa crescer nessa área que é o assunto de hoje, ou em qualquer outra área. E complementando ali, olha, e a convivência nesse contexto é a escola bendita. Só vamos nos conhecer através da convivência. De repente eu sinto raiva de uma pessoa, sinto ódio de outro, vai saber, né? Então, eu preciso me conhecer. Atenção, pessoal. Sentir raiva faz parte da natureza humana. Vamos trabalhar aqui para acabar com a nossa raiva, porque raiva faz parte. Você andando de carro aqui em São Paulo e de repente um carro para à sua frente, dá uma freada brusca, você tem que frear rapidamente para não colidir com o carro da frente e fala, ô meu amigo, que bom que você freou, estava em alta velocidade, corria risco, não me conheço, mas na oração dessa noite a placa do seu carro vai estar presente. Na realidade, naquele momento, nós vamos sentir raiva. A parte emocional vai ser muito forte. Só que o intervalo entre a resposta racional, a emocional e a racional é muito pequeno, se nós quisermos. Lembra daquela regrinha de contar até 3? É fabulosa. Quando nós contamos até 3, na realidade nós estamos dando uma oportunidade de assumirmos o controle emocional. Não faça como uma pessoa que eu conheço, que ela conta até 3 que complica a convivência com o outro. Ela vai falar 1, 2, né? Quer dizer, ela não sai do espírito do conflito destrutivo. Quando nós casamos sempre com a pessoa ideal, a pessoa do sonho, não é verdade? Até lá no interior havia o costume de dizer, achei a tampa da minha panela. Casamento. Depois de alguns anos, as pessoas descobrem que a tampa muda de tamanho, não encaixa mais na panela. Então nós temos que aprender a vencer esses desafios, porque, reforço, é através dessa convivência que nós crescemos. Convivência, escola bendita, continuação. Saber os motivos de nossas reações frente aos outros, entender os sentimentos e ideias das relações,
é preciosa lição para o engrandecimento da alma na busca de si próprio. Olha o que aparece ali: saber os motivos de nossas reações. Se eventualmente alguém falou algo comigo, aquilo me machucou, não dormi direito, aí eu tenho que pensar, mas por que isso me machucou tanto? Vamos descobrir que não temos boa autoestima. Porque quem tem boa autoestima, se houve algo que não merece, obviamente no primeiro momento fica com raiva, mas dali a pouco passa a ter autocontrole. Isso é o que ele pensa, mas não sou assim. Então nós temos que trabalhar para ter boa autoestima. O condicionamento negativo, pensar o pior, é a herança dos nossos ancestrais, faz parte da nossa vida. Naquela época nós escutávamos um barulhinho fora da caverna e era produtivo imaginar o pior, porque ali podia ter um bicho que poderia nos matar. Então nós trazemos essa herança e quando ocorre alguma coisa, trabalhar o negativo. Mas com esforço nós conseguimos sair dessa questão. Vamos construir aqui um prédio, mas antes disso mostrar essa frase. O que gera demissões das empresas: 13% questões técnicas, 87% questões comportamentais. Isso é uma pesquisa. Só para percebermos como é importante, muito importante, trabalharmos o relacionamento. Revista Você S.A. Alguém já disse que as únicas coisas que evoluem sozinhas em uma organização são a desordem, o atrito e o desempenho ruim. Se nós deixarmos a nossa convivência, a nossa vida por ela própria, nós teremos o que aparece ali. Então nós temos que adotar regras para podermos trabalhar bem essa questão. Vamos imaginar um prédio. Não é verdade que todo prédio, para ficar de pé, precisa de um alicerce? Então vamos colocar aqui o alicerce. Eu vou chamar esse prédio, aqui nesse próximo slide, de liderança. E o alicerce da liderança é a parceria. Antigamente era eu mando e você obedece. E funcionava, porque a geração de antigamente tinha um chefe como quem mandava fazer as coisas. Hoje os desafios são tantos que o bom líder é aquele que forma parceiros. Ele cria um relacionamento produtivo para aproveitar do conhecimento de todo o grupo. Então, se nós quisermos trabalhar a liderança, é preciso valorizar a parceria. Primeiro, o alicerce. Jack Welch, certa vez, disse: a liderança deixou de concentrar-se na produção eficiente de bens e serviços. Isso vale para o meio espírita. A tarefa mais importante do líder, daqui por diante, será motivar a equipe e desenvolver os relacionamentos, para criar uma comunidade que produza riqueza. No meio espírita, riqueza do campo espiritual. Então, se nós temos liderados ou temos uma função dentro da casa espírita, nós temos que motivar a desenvolver o relacionamento. Lembra que a parceria estava como alicerce, não é isso? Agora eu coloquei como prédio, porque quando eu focar a parceria, eu tenho que colocar como prédio. Para conseguir ter uma boa parceria no centro espírita, eu preciso valorizar o relacionamento. Se eu não valorizar o relacionamento, não vou conseguir ter os parceiros que eu gostaria. Entrevista com o Gerd Rocher, o maior headhunter do mundo, aquela pessoa que contrata profissionais. Entre as centenas de executivos que o senhor já caçou, havia uma característica comum a todos? E ele respondeu: duas, na verdade. Todos eram bons comunicadores e tinham grande capacidade de relacionamento. Isso foi tão claro que nem precisei pensar para responder sua pergunta, não é mesmo? Então, um profissional especializado nesta área dizendo que nós devemos aprender a nos comunicarmos e aprender a nos relacionarmos.
Como trabalhar a comunicação? Divida o que você vai falar em 3 partes. Coloque no meio o assunto que lhe interessa. Geralmente nós já começamos pelo meio, só dá confusão. No primeiro momento é aquele momento de você conquistar o outro, de falar algo que desperte o interesse do outro em ouvir. Aí você diz o que precisa, com educação, mesmo que seja algo firme, e termina de maneira amistosa. O fato de você começar bem e terminar bem vai fazer com que a convivência melhore e dê melhor resultado.